A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Chegamos ao 24º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, na qual nós temos como tema: cantai ao Senhor um cântico novo. E durante esse ciclo, orando pela cura física, muitas vezes nós não olhamos para dentro de nós, que é necessário estar voltado para aquele que está sentado no trono. A nossa vida, a nossa existência é para reconhecer a glória dele. E muitas vezes nós estamos envolvidos em meio às dores físicas, ao luto, às dificuldades. E a nossa forma de comunicar com ele é uma forma velha. Então, neste dia de hoje, nesse retiro, é necessário a gente olhar para Jesus e elevar um cântico novo. Lá, aquele que está no nosso íntimo, elevar a nossa gratidão, porque muitas vezes nós não paramos para refletir. Uma boa noite de sono é a mão do Deus Todo-Poderoso acompanhando. O dia a gente levanta pela manhã, toma um bom café da manhã, consegue trabalhar, consegue lutar, alcançar objetivos. É a mão desse Deus Todo-Poderoso sobre nós. Conseguimos fazer as vivências do retiro, conseguimos orar um pelos outros. É a mão do Deus Todo-Poderoso. Então, nesse 24º dia, é necessário parar e dizer: não, eu preciso louvar mais. Anderson, mas na maioria das vezes eu estou em meio a tantas situações que eu acho que não tem jeito, não dá, eu não consigo louvar. Mas o que é que eu devo fazer? Eu posso dizer para você, é necessário que nós tenhamos na consciência duas coisas muito claras. A primeira, que nós somos a escolha de Deus. Foi Deus que nos escolheu para o louvor. Não foi nós que escolhemos, é Deus que nos escolheu, Deus que te escolheu. Anderson, estou fazendo esse retiro, eu não estou fazendo, mas você é a escolha de Deus. Em meio a tantas pessoas, Deus escolheu você. E depois, precisamos romper com aquilo que é velho. Precisamos romper imediatamente, porque o homem e a mulher de louvor não combina com a vida velha, não combina com os costumes velhos, com as mesmas lástimas, com os mesmos problemas, não costuma. Está na hora de renovar, está na hora de fazer uma mudança, uma guinada de transformação em nossas vidas. Quando eu estou chamando você, é porque você é filho predileta, somos filhos prediletos do Deus Todo-Poderoso, na qual o seu exército jamais perdeu uma batalha, na qual nos deu São Miguel Arcanjo, o general da milícia celeste, para cuidar de nós, para nos proteger, na qual todo o seu exército, toda a estrutura celestial, ele disponibiliza para mim e para você, em nosso favor. Irmãos, muitas vezes nós vivemos como se não existíssemos para esse Deus, mas dentro dessa palavra que está em Isaías 42, versículo 1, que diz: eis o meu servo, que eu amparo, meu eleito, a qual dou toda a minha afeição, faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Irmão, irmã, ele está chamando: eis o meu servo. O Senhor está falando comigo e com você: eis o meu servo, na qual ele amparando. Se eu tenho medo, ele está te amparando. Você é eleito entre todas as pessoas de sua casa, de sua família, de sua cidade, do seu bairro. Ele escolheu você, ele me escolheu. Então está na hora de entender que, além de filhos prediletos, além de ser esses escolhidos, ser a escolha de Deus, ele te ampara, você é eleito. E ele ainda diz: eu dou a toda a minha afeição. Você tem a afeição de um rei todo-poderoso, do Senhor dos exércitos, do Deus da ciência, que criou o céu e a terra, que criou coisas maravilhosas. Irmãos, ele ainda disse: faço repousar sobre ele meu espírito. O Espírito de Deus repousa sobre você. Então o espírito da reclamação, o espírito da murmuração, da lástima, tem que bater em retirada, porque a graça de Deus está sobre ti, está sobre mim, a glória de Deus está sobre mim, e eu sou chamado para servir o Senhor, para estar diante dele, para adorá-lo, para prostrar diante do trono e render meu louvor e minha gratidão. Já rendeu louvores ao Senhor pela oportunidade de estar no retiro, pela oportunidade de receber profecias, de receber orientações espirituais todos os santos dias. Muitas vezes a gente não se lembra disso. Irmãos,
E ele disse o seguinte: tudo isso para que leve as nações à verdadeira religião, para que você entenda que servimos o Senhor nesse processo de ensinar essa geração. Você é o valente, você é o homem, o profeta, a profetisa que está aqui fazendo esse retiro conosco. Você está me ouvindo, você está me vendo, de te dizer que há um chamado. Você é a escolha de Deus para dizer para esta geração que todos os tempos em que a humanidade se afastou de Deus, se afastou da adoração do Deus vivo, ela teve que fazer o seu processo de retorno. E essa geração precisa retornar a adorar o Senhor em tempo integral, em todo o tempo, em todos os momentos, quando se está trabalhando, e principalmente adorar Jesus na Eucaristia, reconhecer a glória, a honra e a majestade, reconhecer o Senhor, o Deus que nos escolheu, que nos amparou. Então é necessário que nós entendamos que desde a catequese, desde os primórdios, desde os primeiros anos de vida, nossos filhos, nossa estrutura, nós devemos ensinar, nós devemos proclamar que é necessário voltar à adoração, é necessário adorar Jesus, é necessário ceder a Ele aquilo que muitas vezes a gente tem deixado escorrer com coisas mundanas. Irmãos, o anúncio nosso tem que ter qualidade. O homem e a mulher escolhida para o louvor, o anúncio dele é diferente, porque em Isaías 42, 3, 4 diz: anunciará com toda franqueza a verdadeira religião, porque você vai anunciar com verdade, não vai acovardar. Sabe por que ele ainda diz: não desanimará, nem desfalecerá? Sabe, irmãos e irmãs, porque você é amparado. Você não vai desanimar aí no teu chamado, você não vai desanimar agora no meio do retiro, você não vai abandonar, porque você é eleito, você tem a afeição do Deus Todo-Poderoso e o Espírito dele repousa sobre você. Então está na hora de entender que a escolha, quando Deus escolhe, não tem como a gente terceirizar, não tem como mandar outra pessoa louvar a Deus no nosso lugar. É a sua vocação, é o direcionamento de Deus, mesmo em meio às enfermidades, mesmo em meio às dores, mesmo em meio a tudo que está ferindo o teu coração, que está entristecendo a tua vida. Porque ele diz em Isaías 42, versículo 6, 7, diz: eu, Senhor, chamei-te realmente e te segurei pela mão, eu te formei, te designei para ser aliança com os povos, luz das nações, para abrir os olhos do cego, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Aonde você vive, meu filho e minha filha, tem pessoas cegas que não conseguem chegar à verdade, não conseguem chegar a Jesus. Tem pessoas vivendo nos cárceres, prisioneiros, pessoas que vivem nas trevas. Olha no seu contexto, olha dentro desta realidade e veja que você é eleito, que você é escolhido. E veja que Deus te ampara. Se você chegou até aqui, se você conseguiu sobreviver a tantos embates, tantas lutas, tantas noites de lágrimas, e que você disse: não vai dar para mim sair, não vai dar para mim superar, é difícil demais, mas a força do céu, o amparo celestial veio, e o Espírito de Deus veio te fortalecendo. Sabe, irmão, o Senhor não cede a glória dele com ninguém. Isaías 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é meu nome, a ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Então devemos colocar Jesus, precisamos arrumar aqui o nosso centro de controle para adoração, para cantar um cântico novo de louvor, para tirar tudo aquilo que nos impede de viver plenamente no louvor e na adoração. Porque a partir daí, meu irmão e minha irmã, a gente conseguirá procurar Jesus, conseguirá ir ao encontro dele no sacrário, conseguirá fazer adoração em todo o tempo, em todos os momentos. Porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir romper com a vida velha. Sabe, a vida velha é necessário romper com ela. Irmãos e irmãs, muitas vezes a gente não entende que a gente está em meio a costumes, em meio a situações, a gente não compreendeu que a vida velha é necessário romper com ela, com a lamúria, com a lástima. Mateus 23, do versículo 34, Jesus diz:
Vede, eu vos envio profeta, sábios e doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Eu os perseguirei de cidade em cidade. Irmãos, o Senhor está mostrando para nós de forma clara que quando nós, o sistema, quando ele não romper com a mentalidade velha, não voltar à adoração, haverá perseguição, haverá a disputa pelo poder, pelo cargo. Devemos entender que quando nos deslocamos a um grupo de oração, a um louvor e uma missão ou qualquer outra estrutura, nós vamos para louvar o Senhor. Nós vamos para exaltar a grandeza dEle. Nós vamos para reconhecer que só o Senhor é Deus, que a Ele é a honra, a majestade e a glória. Ele é o Senhor. Nós vamos para isso. Nós fazemos um movimento para isso. Devemos compreender de forma muito clara isso. O nosso entendimento precisa estar afiado a isso, meu irmão, minha irmã, porque muitas vezes a gente precisa entender que nós precisamos deixar o louvor fluir, porque o homem e a mulher que o louvor flui, ele está pouco interessado em quem está na sua frente, em quem está ocupando o cargo, tal, isso, aquilo, não. Ele quer louvar, ele quer adorar, ele quer estar com o Senhor. Por isso que os costumes velhos, não se entrega à lamúria, não se entrega à lamentação. É triste conversar com alguém que só tem lástima, só tem coisas ruins para contar, e não vê que está respirando, não vê que a graça de Deus está acontecendo. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não abandonar a graça, porque o Senhor é muito claro, Jesus é muito claro em Mateus 23, capítulo 23, versículo 35, ele diz: para que caia sobre vós todo o sangue do inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Porque se a gente continuar com outros deuses, com outros ídolos no nosso coração, com nossas guerras particulares, e não voltar o nosso olhar para aquele que está sentado no trono, não voltar à adoração, não voltar ao louvor, não cantar esse cântico novo e ficar agarrado nas enfermidades, colocando a nossa vida condicionada aos problemas físicos, condicionada aos problemas pessoais, e muitas vezes perseguindo aqueles que querem adorar, perseguindo aqueles que querem apenas louvar o Senhor. Ele está dizendo: eu vou fazer que sejam responsáveis pelo sangue dos inocentes, mas não só de agora, mas de todo sempre. Então afaste-se da vida velha, rompa com o pecado, rompa com o mal, porque o desejo de Deus é reunir os seus filhos. Em Mateus 23, versículo 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha que reúne seus pintinhos debaixo de tuas asas, e tu não quisestes. Esse é o desejo de Deus. Desejo que tenha todos nós em volta dele, ao lado dele, sobre a proteção dele. Então nós só podemos estar na proteção dele quando a gente entende que somos a escolha de Deus e devemos romper com o pecado. Por quê? Só saber que você é escolhido por Deus e não desejar romper com o pecado, não desejar romper com a vida velha, do que adianta isso? A gente está dentro da estrutura, mas está dentro da sinagoga, dentro da estrutura, mas não tem o louvor aqui no coração, independente do sacramento que você adquiriu na igreja. Independente do sacramento, é necessário ter o louvor nos lábios. Se não tiver o canto novo de louvor, de gratidão a esse Deus, nós não conseguiremos, romper com a vida velha. Então não faz diferença nenhuma. São escolhidos, recebeu o sacramento, mas a partir daí não rompeu com a vida velha. Então não caia nesse erro. Não caia nesse erro. Ao invés de ser propagador do anúncio correto da verdadeira religião, passa a ser perseguidores e perseguidoras. Então preste atenção, para que a graça de Deus não deixe de fluir no seu coração e na sua vida, porque há retidão nas palavras dos profetas, irmãos, e há consequências quando a gente não deixa Deus reunir o seu povo. Há consequências. Mateus 23, versículo 38 e 39 diz: pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo,
já não me vereis de hoje em diante, até que digais: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Porque todas as vezes que a gente ataca, que a gente fecha a porta para o anúncio de Deus, para o louvor, para a adoração, e para aqueles que são, aqueles que vivem este mover, para os profetas, para os enviados do Senhor, o Senhor diz: já não me verão mais. É palavra do Evangelho, é viva. Até que digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero concluir dizendo: a decisão é nossa, somos escolha divina, é um tempo novo, somos chamados a cantar ao Senhor um canto novo, porque eu sou escolha de Deus, você é escolha de Deus, mas preciso, como escolha de Deus, romper com a vida velha, porque eu preciso cantar um cântico novo ao Senhor e dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Você que está acompanhando nesse retiro, não tira dos seus lábios: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Irmão e irmã, eu peço agora que o Senhor Deus Todo-Poderoso libere a capacidade do louvor. Vai liberando agora essa capacidade para o louvor, mesmo diante das enfermidades físicas, mesmo diante das dores físicas, dos problemas, de tudo que a vida, que as circunstâncias te levaram. Mas que o Senhor seja louvado, que Ele seja exaltado. A Ti toda honra, Senhor, a Ti toda glória, só o Senhor é Deus. Nós Te glorificamos, os filhos do profeta Elias Te exaltam e Te bendigam, porque Tu és o Deus Santo, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu quero Te louvar por cada filho e filha que tocaram os olhos nesse vídeo. Eu quero Te louvar pela existência deles e delas, porque são escolhas Tuas, meu Pai. E há um desejo enorme nesses corações de romper com aquilo que é velho e entoar um cântico novo, um cântico de adoração, e de exercer aquilo que nós somos chamados, anunciar a verdadeira religião, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não se esqueça disso, meu filho. Não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu você.